Fala pessoal, sejam bem-vindos. O objetivo desse vídeo aqui é falar sobre o relatório de performance no MetaTrader, para a gente entender o relatório. Depois de todo o aprendizado, a gente começa a operar, e aí a gente inicia o mês, a gente se preocupa com o gráfico, a gente se preocupa em entrar na operação, onde colocar alguém, coloca o loss, e a gente vai operando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vamos operando a primeira semana, a segunda semana. Mas o mais importante é construir o resultado e a gente fazer uma análise da performance. Tá? Então é importante a gente ter o relatório do MetaTrader ou de qualquer outra plataforma. Hoje o assunto é do MetaTrader. E eu vou falar tanto do relatório do MetaTrader 4 quanto do MetaTrader 5. É praticamente igual, só alguns detalhes na hora de salvar, mas é praticamente igual. Tá? Então o que é importante? O que eu tenho como objetivo para vocês? O meu objetivo hoje é que tu entenda o seu extrato para que você comece a ter uma visão melhor. Você começa a extrair dados pós-operatório, pós-operação. Quando tu vai sair para operar, tu faz um planejamento. Mas tu enxerga coisas lá no final do mês que de repente tu não sabe. Tu vai fazer uma análise dos teus dados, tu vai identificar os teus pontos de melhoria. Quase sempre tem pontos para melhorar. E aí tu consegue melhorar a estratégia. Tu elimina os teus pontos negativos. E o somatório, que é o quê? Tirou o mês de janeiro, tirou o mês de fevereiro, relatório, março, tu começa a melhorar o ponto somatório disso, vai te tornar o quê? Um cara consistente, uma pessoa consistente. E tu vai te tornar um pouco mais profissional. Ok? Tranquilo? Vamos abrir um sorriso aí? Legal, deixa eu falar assim. Então, o relatório de performance, tá? Tanto do MetaTrader 4 quanto do MetaTrader 5. Vamos tirar o relatório de performance aí para vocês mostrar. Vou começar pelo MetaTrader 4, tá? MetaTrader 4, tu vai na aba Ctrl T, você vai abrir a aba lá embaixo, você vai em histórico, tá pessoal? Então é importante aqui, ó. Importante, não vou deter muito. Você vem em teu histórico, né? Só clica com o botão aqui em cima de algumas ordens, clica com o botão direito, e aí vai assim, ó, salvar relatório detalhado, tá? E aí você pode salvar. Isso MetaTrader 4. Eu vou para o MetaTrader 5, mesma coisa, Ctrl T, 5, Ctrl T, pega algumas operações, clica com o botão direito, vem relatório HTML, ponto. Tá, aí você vai salvar lá o teu relatório. É isso que importa, por enquanto, tá? Salvou o relatório, quais são os dados mais importantes? E agora a gente começa a aprender um pouco mais. Revisando, quais são os pontos importantes? Primeiro, o número total de trades. Por quê? Porque ele vai te dizer quantos trades tu realizou. E aí, se você tiver 5 a 10 trades, eu considero uma amostra pequena. Se você tiver 20, 30, 40, 50 trades, a amostra é maior. Quanto mais trades você tiver, mais confiável você, mais certeiro você fica, tá? Não precisa fazer mais trades só para ter isso aí. É só uma questão. Se você fazer uma análise de dados de 5 trades e você fazer uma análise de dados de 100 trades, tu tem uma amostra maior, tá? Não precisa mudar o teu operacional. O segundo ponto importante, que talvez passe batido, é o Profit Factor, tá? Que é o fator de lucro. O que isso mostra? Ele mostra a relação do lucro bruto com a perda bruta. Evandro, o que significa? Depois eu vou mostrar no relatório. Significa que quando eu tiver um Profit Factor de 2,5, eu dei um exemplo aqui de 2,5, 2,5, para cada R$1 que eu tenho na conta, eu sei que eu ganhei 2,5. Tá? Então, análise de dados, tira o relatório e teu Profit Factor. Normalmente, Profit Factor acima de 1.0 é conta que está no lucro, né? Profit Trades é o número de operações positivas, tá? Eu sempre bato nessa tecla, por quê? Porque a gente sabe quanto a gente vai ter a nossa média. E o número de Loss Trades é o número de operações negativas. Essas duas andam juntas, tá? Para a gente poder analisar. Então, é importante a gente ter isso aí. E aí sim, a média de ganho é a média de ganho por trade. Vai estar lá, média de Profit Trade. Quanto que tu ganha cada trade em dinheiro e quanto tu perde em cada trade em dinheiro. Por quê? Porque isso aqui vai responder pra gente aquelas questões, sabe quando a gente muda o lote? Eu entrei com 0.5 num lote e ganhei. E eu entrei com um lote 1.0 e perdi. Então isso aqui é a média de ganho e a média de perda. Aqui vai aparecer isso. Entendeu? Aqui vai aparecer o número de operações positivas e negativas, como é que você está saindo. E também, né, eu dei alguns exemplos aqui. Como isso aqui anda junto, tu imagina o primeiro caso, que a gente tenha, olha que legal, 55% de acerto contra 45%. O operacional já está ficando bacana, porque você está acertando mais do que errando.
E o teu ganho, eu coloquei um exemplo que tu ganha a mesma coisa, 1 para 1. Quando ganha, ganha 15, quando perde, perde 15. Concorda que é uma operação que já está para ser mais saudável do que negativa? Por quê? Porque quando você ganha a mesma coisa, mas você acerta mais. Então, essa é uma análise que você pode fazer, somente com esses dados. Segundo comparativo, digamos que tu não está acertando muito, tu acertando 50 e perdendo 50, então mais ou menos, Evandro. Mas, se você tem a condição de deixar o trade ganhar, então a média de ganho quando você ganha 20, e a média de perda você perde menos, então esse problema de ficar no meio a meio, que não ganha mais, você resolveu. É um outro modelo operacional. Então você descobrir qual que é o teu modelo operacional. E qual que é o ideal? O ideal é esse, né? É ganhar mais nos dois lados. Tá? Esse é o principal modelo. É acertar mais do que perder e quando ganha, ganha mais. Dê média no final do mês. Se tiver algumas operações que você durante o mês não ganhou, não tem problema. Então se você conseguir ficar mais positivo e você conseguir alongar o teu trade, você não precisa puxar lá para 80% de acerto, entendeu? Por quê? Porque você puxou aqui o índice de acerto, e eu vou mostrar em alguns relatórios. Então, saiba quais são os teus pontos importantes e como que está o seu operacional. Diante disso, o que acontece? Muitas vezes a gente para e a gente olha, cara, mas não tá tão mal o meu operacional. Eu só tenho que ganhar um pouquinho mais, eu tô ganhando igual que eu tô perdendo. Ou você vai dizer, cara, eu tô empatando muito, eu tenho que melhorar. Tá? Opa, eu tô com 60%, será que eu não consigo subir a 65%? Entendeu? Então a gente consegue melhorar. E o drawdown, tá, pessoal? Drawdown todo mundo já sabe que é o rebaixamento da conta. Tá? Então aquela coisa lá, eu saí de um patamar e ganhei dinheiro. Perfeito. Mas o que é o drawdown? Quanto que é essa minha perda aqui? Então eu ganhei 10%. Que feio, Evandro. E perdi 5%. Opa, então tá legal. Não, eu perdi... E até eu tenho uma conta para mostrar para vocês ali um exemplo. Eu comecei a subir, eu perdi, eu ganhei. Pum. Então o que acontece aqui? Eu ganhei mais 5%. Só que o meu drawdown aqui chegou a menos 35%. Então qual é o susto? Então saber qual é o teu drawdown também é importante. Tá? Também é importante. Vamos para os relatórios. Tirei o relatório de MT4 aqui, tá? Para vocês verem. O que é importante? Aqui, ó, primeiro número total de trades. Fiz 44 trades, operações. Quantos o meu Profit Factor? Olha ali, 3,37. O que significa isso? Que cada $1 que eu tenho na conta, eu posso chegar a 3. Então, quando você for falar com alguém, não pede quantos por cento ele fez. Qual que é o teu Profit Factor? Meu Profit Factor é 1,5. Tu já sabe como que é a performance da conta do cara. Entendeu? E a tua, principalmente a tua. Outro ponto importante. Profit Trade. Só lembrando que aqui, pessoal, essa linha aqui, ela funciona assim, ó, a leitura do relatório, tá? Ela funciona sempre nesse sentido, tá? As informações estão assim, tá? Então aqui depois eu tenho aqui, ó, eu tenho Profit Trades, trades assertivos. Eu tive 79,55% de acerto e eu tive 20% de perda. Poxa, eu acerto bem mais do que eu erro. Ok. Outro ponto importante, a média de ganho. Quando eu ganho 36, quando eu perco 41. Olha só, quando eu ganho 36, quando eu perco 41. Então quando eu perco mais. Só que número de acertos altos compensa, tá? E aí o meu drawdown está quanto aqui, ó? Aqui é o drawdown, 0,32. Então o relatório dessa conta está assim, eu acerto 79 contra 20, e quando eu ganho 36, eu ganho 41. O que eu preciso pensar? Cara, consigo melhorar isso aqui? Consigo diminuir isso aqui? Né? Basta uma conta que está positiva, uma conta que saiu de um X e chegou no outro patamar. Esse é o relatório MT4, igual para todo mundo. Vamos no relatório de MT5, tá? E aí eu trouxe uns dados mais cabeludos aí pra gente ver. Mesma coisa, ó, total de negociações, eu tenho uma amostra maior, 120. Qual que é o meu fator de lucro, ou Profit Factor? Opa, 0,91. Eu já sei que essa conta tá negativa, não tá ganhando dinheiro. Entendeu? Então, fator de lucro é a mesma coisa que Profit Factor. Tá? Vamos entender o porquê. Negociações com lucros. Opa, 57%. A conta tá acertando mais do que errando? Tô.
Então eu tô acertando 57, 42, 43. Mas qual que é a minha média de lucro? 26 dólares, ponto 7. Qual que é a minha média de perda? 39. Olha só, isso aqui tá favorável, isso aqui não tá favorável. Por quê? Porque eu tô perdendo mais, ó. Tá vendo? Aí tá o grande. E aí o meu rebaixamento da conta, olha só. O rebaixamento da conta chegou em 49%, ou seja, eu cheguei a perder metade da conta, e eu fiz questão de colocar isso aqui, essa amostra, porque olha só, uma que a conta não está positiva, mas olha só o risco que eu tive aqui, olha o risco que essa conta esteve aqui. Ah, recuperou? Recuperou. Mas olha o risco que você está que eu nessa conta, ou qualquer um que estava operando estava expondo. O risco de eu fazer um trade aqui e cair mais um tanto. É o mesmo risco. Tá? Então essa avaliação dessa conta seria o quê? Bom, eu tenho um acerto. Olha só que interessante. Então eu tenho sim o acerto mais, né? Mas o que não está legal é que eu estou ganhando pouco. Então eu tenho que ganhar mais. Então, ou diminuir a perda. Tá? Então essa análise de relatório do MetaTrader que eu queria fortalecer para vocês. É importante vocês tirarem esse relatório. E aí vocês conseguem ter uma análise de dados melhor. A Estúdio Finance agradece, eu peço para que todo mundo lembre de seguir a gente nas redes sociais, ou no do Evandro Guinzelli, ou da Estúdio Finance, e o canal do YouTube você pode se inscrever porque a gente está fortalecendo com informações lá. Tá bom? O site da estudiofinance.com.br tem as ferramentas para todo mundo, e muito obrigado.